Bom, meu nome é Ana Vitória. Eu vou apresentar sobre os determinantes de turnaround time. O turnaround, para começarmos a entender o que significa turnaround, ele é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é antes da aeronave pousar. Antes da aeronave pousar, é feito alguns procedimentos. Um deles é o planejamento da carga e descarga da aeronave. O piloto ele é responsável por checar as condições meteorológicas, toda a rota que ele vai fazer, velocidade. Os comissários de bordo eles são responsáveis por planejar quem são os passageiros de melhor que são colocados primeiro, depois a sequência dos passageiros que vão entrar na aeronave. Em seguida, a próxima etapa é quando a aeronave chega em solo. Quando ela chega em solo, é feito o calço da aeronave, coloca a ponte para a entrada dos passageiros, é feito os passageiros, a descarga dos passageiros, eles saem da aeronave, começa a descarregar a aeronave também de cargas e malas, etc. A terceira etapa é o boarding, que é quando o passageiro dos próximos voos entram na aeronave. É feito o carregamento da carga e bagagem desses passageiros, é feita a assinatura de que a aeronave está pronta para o voo, além de outros procedimentos, e por fim é a decolagem. Bom, esse aqui é um schedule em que uma aeronave realmente chega para um voo e imediatamente já vai sair para outro. Mas nós sabemos que no mundo real isso não funciona. Às vezes a aeronave fica no solo por algum tempo, existe um tempo de ociosidade, existe atraso, e tudo isso entra no tempo de turnaround. Bom, a primeira companhia aérea a ter uma preocupação maior com o tempo de turnaround foi a Southwest, que é a companhia aérea também denominada empresa low cost. Eles iam passando um período de crise na empresa e foi então que em 1971 eles resolveram mudar o planejamento da empresa, o que hoje muitos estudiosos dizem, né, que a maior parte da lucratividade da Southwest é porque ela fica menos tempo em solo, fica mais tempo voando, como eu já havia dito, que tempo no ar é dinheiro. Além disso, nós temos como um exemplo de empresa que se preocupa com a eficiência, essa eficiência de turnaround, é a Ryanair, que em 2004 ela fez algumas modificações na estrutura da sua aeronave, não só na estrutura da aeronave, como nos assentos, para poder ter uma diminuição no tempo de turnaround, que foi em cerca de 25 minutos. Como nós podemos ver na imagem, os assentos, os bancos, eles não possuem o bolso de colocar lixo. Isso fez diminuir em 25 minutos o tempo de turnaround, porque eles não tinham que nem gastar com a limpeza, ou seja, diminuía custo de limpeza, e também a equipe de limpeza gastava menos tempo fazendo a limpeza dentro da aeronave. Esse foi só um exemplo, mas hoje, agora em 2019, outros exemplos de que a empresa continua a se preocupar com o tempo de turnaround é que ela agora em 2019, ela disse que ia começar a cobrar não só pela bagagem normal, mas também a bagagem de mão. Ou seja, homem e mulher só é permitido ou a bolsa feminina, ou uma mochila, ou uma pasta que os homens carregam de trabalho. Fora isso, tudo seria cobrado para diminuir esse tempo de turnaround, de forma que as pessoas carreguem menos peso e elas tenham menos tempo que despachar essa bagagem. Essas são as principais motivações do estudo de turnaround. Como eu já havia dito, com o exemplo da Southwest,
é a competição e a presença de empresas low cost. Como essas empresas se preocupam com o tempo de turnaround, elas diminuem esse tempo, isso faz com que seja importante as outras empresas estudarem o tempo de turnaround para tentar diminuir também. Quais são os efeitos, o que fazem aumentar, diminuir, os determinantes no tempo de turnaround. Além disso, a diminuição de custos, como fez a Ryanair, que diminuiu o custo de limpeza, mas existem outros custos, como taxa, eficiência da empresa, isso vai diminuindo custos, então é importante o estudo do turnaround para a diminuição do custo. Além disso, o aumento de receita, como eu havia dito, quanto menor o tempo de uma aeronave parada, mais eu faço receita porque eu tenho mais passageiros, mais voos, e essa aeronave ela é mais eficiente, ela é utilizada mais vezes ao longo do dia. Além disso, tenho a importância do design do aeroporto, porque eu estudando os determinantes de turnaround, mais para frente nós vamos estudar que o aeroporto ele também é importante no tempo de turnaround. Já teve um aeroporto na Inglaterra que teve o seu design completamente transformado de forma a diminuir o tempo em que um passageiro entra no aeroporto até ele chegar no portão de embarque. Então, o design do aeroporto e da aeronave, como alguns trabalhos científicos, também é importante, porque o design da aeronave ele faz também otimizar o tempo em que os passageiros entram na aeronave, se vai por back to front ou de frente para trás. Então, é importante também o estudo do design da aeronave. Além disso, como fez a Ryanair, que diminuía as bagagens, o estudo do turnaround também é importante nas operações, porque quanto mais bagagens eu tenho de mão, eu vou ter um congestionamento nos corredores, e isso pode aumentar o tempo de turnaround. Então, ele é importante estudo nas operações também. E, por fim, uma companhia aérea, a sua eficiência, ela gera credibilidade e conforto dos seus passageiros. E isso é importante na geração de receitas e no mercado competidor que nós temos hoje. Alguns estudos de literatura foram feitos, entre eles, de Land, Sealing e Gonzalez em 2019. Alguns resultados que eles obtiveram dos estudos deles foram que empresas LCCs elas têm um menor tempo de turnaround do que empresas híbridas e que as empresas FSC. Além disso, o tempo de turnaround ele aumenta em aeroportos maiores. Continuando esse resultado, ele fala que aeroportos maiores são aqueles que têm empresas FSC. E essas empresas FSC, elas planejam um turnaround maior, porque como elas estão em aeroportos maiores, ela tem mais passageiros em conexão. Então, de forma a ter um maior load factor da aeronave, eles colocam um maior tempo de turnaround e assim eles conseguem ter um maior número de conexões. Inclusive, isso afeta no tempo, naquilo que foi no resultado anterior, em que tempos de turnaround eles aumentam em aeroportos maiores justamente porque tem a presença dessas FSCs. Além disso, o tempo de turnaround ele é aumentado pelo volume do tráfego, que é a quantidade de pessoas naquela aeronave naquele momento. Além disso, como já havia um outro resultado anterior, que essas conexões aumentam o tempo de turnaround, porque o tempo ele é aumentado de forma a otimizar e conseguir mais passageiros em conexão. E, por fim, o último resultado que eles obtiveram foi que o turnaround à noite ele é maior do que o turnaround ao longo do dia. Lembrando que o tempo de turnaround ele entra o tempo de ociosidade. Então, se eu tenho durante o dia a aeronave é utilizada com mais frequência, consequentemente eles precisam otimizar o tempo de turnaround de forma que diminuir para que eu consiga fazer aquela aeronave voar mais vezes. Enquanto à noite os voos eles não têm tantos voos de forma que o turnaround tenha que ser curto, por isso entra o tempo de ociosidade. Mirza, em 2008, ele obteve como resultado que o uso de rotas simplificadas diminui o tempo de turnaround. E ele classifica rotas simplificadas como o uso de aeronaves, uma mesma aeronave para aquela rota. Porque se eu tenho uma companhia aérea que usa os mesmos tipos de aeronave, o mesmo tamanho e tudo muito parecido, a
a recolocação de uma aeronave, caso tenha uma emergência ou tenha algum efeito que não foi previsto, é muito mais rápido do que se eu tiver uma frota que eu tenho aeronaves muito diferentes entre si. Então, ele conseguiu, pelos resultados dele, perceber que as rotas simplificadas diminuem o tempo de turnaround. Schultz, em 2018, ele teve como alguns resultados que o maior carregamento de bagagem resulta em um maior tempo de boarding. E, além disso, Mirza já vinha dito que o boarding é o tempo que é o fator mais determinante no turnaround, que ainda precisa ser otimizado. E Schultz conseguiu ver que quanto maior a bagagem, mais esse tempo de boarding ele é aumentado. Além disso, com algumas inovações tecnológicas, ele percebeu que o tempo de turnaround pode ser reduzido em 20 a 30% e que a sequência de passageiros ela é crucial. Como eu havia dito, que um dos aspectos é o design da aeronave, ou seja, se eu conseguir organizar de forma que os passageiros entrem aquele que senta na janela, depois o que senta no meio, depois o que senta no corredor, isso otimiza o tempo de turnaround, porque eu não vou ter congestionamento no corredor da aeronave. E com isso, esse foi um dos resultados que ele obteve, que a sequência dos passageiros ao entrar na aeronave é importante para diminuir o tempo de turnaround. Bom, o trabalho, o meu projeto tem como objetivo e foco analisar a competição no tempo de turnaround, se diminui, se aumenta, e cada uma dessas variáveis que serão estudadas são variáveis de competição para a determinação do tempo de turnaround. A primeira variável é o HHI. Lembrando que o HHI é uma variável que vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, mais concorrentes eu tenho naquela frota, naquela rota, e quanto mais próximo de 1, menos concorrentes eu tenho um monopólio. Com isso, nós esperamos que o HHI ele aumente o tempo de turnaround. Por quê? Porque se eu tenho só um monopólio, aquela companhia ela não é pressionada para ter um menor turnaround. Ela pode ter o turnaround que ela quiser, já que naquela frota só ela faz. Aí fica a critério da companhia aérea. A presença de empresas low cost ou não, nós esperamos que ela diminua o tempo de turnaround, já que é uma empresa que se preocupa com o turnaround, com essa diminuição do tempo. Logo, nós esperamos que ela impulsione ou pressione as outras empresas a diminuir o seu tempo também, como uma forte concorrente. Por fim, não. Além disso, temos a cobrança de bagagem, que nós esperamos que aumente o tempo de turnaround, já que, como as pessoas não vão despachar a bagagem, elas vão levar na mão, vai ter um congestionamento no corredor, vai ter mais pessoas levando bagagem, pode ser que a distribuição, alguém que senta na frente tem que colocar a bagagem atrás, então nós esperamos que a cobrança de bagagem aumente o tempo de turnaround. E por fim, temos o slot, que nós esperamos diminuir. Por quê? Por conta da pressão. A companhia aérea tem medo de perder o slot naquele momento, congestionamento, perca de dinheiro, o fato de ela ter um efeito cascata em aeroportos eslotados. Então, nós esperamos que o slot diminua o tempo de turnaround. Bom, a nossa base de dados utilizada ela tem como fonte a ANAC, a Airfleets e a Planespotters. Os dados vão de 2000 até 2018, são aproximadamente 97 mil observações. Nós estamos analisando apenas o setor domésticos e são passageiros, não cargas, e é um transporte regular. Bom, a metodologia utilizada no projeto foi uma modelagem utilizando modelos econométricos com painéis de dados. Foi utilizado efeito fixo, correção de heterossedasticidade e autocorrelação. Como foi calculado o tempo de turn time, já que isso não vem nos dados, né? Foi calculado uma média para cada matrícula de aeronave. Foi descartado. O cálculo foi feito pegando o início, o primeiro voo da manhã até a chegada do último voo à noite. Ou seja, foi descartado o período que nós consideramos de ociosidade da madrugada e do fim da noite. Isso, inclusive, é uma limitação do projeto,
Mas esse foi um modelo optado porque dessa forma acreditamos ser mais conservador, mais verossímil, já que, como visto anteriormente, o tempo de turnaround à noite ele é muito maior do que ao longo do dia. E isso poderia levar a nossa média muito para cima e não ser tão rigoroso e tão correto no tempo realmente de turn time. Então essa é uma das limitações do projeto, mas dado que temos poucos voos ao longo da noite, enquanto ainda não começar a ter muitos voos no Brasil à noite, aí ele começa a ser uma limitação maior, mas por enquanto ainda pode ser abordado dessa forma. Com isso, pegando esse tempo entre o primeiro voo e o último voo da noite, dividido pelo número de voos da aeronave, nós temos o tempo de turn time da aeronave médio. Bom, as variáveis utilizadas no projeto, elas são divididas em 3 grandes grupos. O primeiro dele é o grupo de custos e operações, em que entra o tempo de voo, a receita de passageiros, o tamanho da aeronave, o número de voos na rota, o máximo entre o destino e o preço do combustível, a média de quilômetros, a eficiência do combustível naquela rota, a média de idade da aeronave na rota e, por fim, a média de atrasos entre chegadas e na partida. Essas são as nossas variáveis de custos e operações consideradas no projeto. Mas nós temos também algumas variáveis de aeroporto, que é considerando se existe hub na origem ou no destino, e a distância entre os aeroportos de destino e origem. E as variáveis mais importantes para o projeto foram as variáveis de competição, que são as variáveis de bagagem, de bagagem por quilo, a bagagem do passageiro na entrada da aeronave, se existe essa cobrança de bagagem ou não multiplicada pelo peso, o HHI da rota, o HHI das cidades de partida, a presença de LCC na rota e o número de duopólio de grupos, os slots. Bom, aqui nós temos a tabela de correlação dessas variáveis. Com o tempo de turnaround, nós não temos uma correlação muito forte. A correlação mais forte é entre o HHI e o max HHI, que é uma possível multicolinearidade, e entre o LCC e o HHI. Mas entre as outras variáveis, a correlação está relativamente baixa, mas se tivermos algum problema ao longo do projeto, precisamos analisar mais a parte da multicolinearidade entre o HHI, o max HHI e o LCC. Entre os resultados da regressão que nós obtivemos, aqui estão os resultados. Bom, com relação à densidade, em todos os modelos nós podemos ver que a densidade aumenta o tempo de turn time. O que é esperado, já que se eu tenho maior quantidade de pessoas para embarcar na aeronave, o tempo de boarding aumenta, logo o tempo de turn time aumenta. A frequência diminui o tempo de turn time. A idade da aeronave aumenta até 0, está presente um valor até significante. O preço do combustível diminui o tempo de turn time. A eficiência do combustível naquela rota aumenta. O tempo de voo diminui. A densidade, o atraso também aumenta, o esperado, já que o atraso entra na conta do turn time. Além disso, nós temos partindo mais para as variáveis de competição. Com a cobrança, que é o BPEX fee, nós podemos ver que ele diminui o tempo de turn time. Foi diferente daquilo que nós esperávamos, e ele é uma variável significativamente estatisticamente significante a 10%, a 5%, mas ela diminui diferente daquilo que nós estávamos esperando. O HHI é a variável que tem maior influência no nosso tempo de turn time. Ele aumenta, ele tem
o coeficiente de quase 8. Isso a gente vai ver mais para frente de que forma, quantitativamente, isso influencia no nosso tempo de turn time. A presença do HHI na cidade, ele diminui, apesar de não ser estatisticamente significante, ele diminui o tempo de turn time. A presença de LCC diminui até, como nós estamos passando, trata-se de uma dummy, ela diminui em 2 minutos o tempo de turn time. Os slots, como nós podemos ver, ele não é estatisticamente significante, mas em outros modelos em que não foi considerado, que não foi corrigida a heterocidade e a autocorrelação, ele era uma variável estatisticamente significante, podendo mostrar que esse é o modelo mais conservador, que é o de corrigindo a heterocidade e a autocorrelação. Mas existe uma intuição de que os slots diminuem o tempo de turn time. Bom, entre os resultados, nós podemos ver que quanto maior a concentração de mercado, maior é o tempo de turn time. E que a presença de empresas LCCs diminui o tempo de turn time. Enfim, como eu havia dito, analisando o HHI, nós podemos ver que se eu numa rota eu tenho um monopólio, quando eu passo para um duopólio, eu diminuo em até 4 minutos o tempo de turn time. E quando eu passo para um mercado com 3 empresas, eu diminuo em até 1,3 minutos. E quando eu passo para 4, eu diminuo em até 0,67. A gente vê que quando eu vou aumentando o número de competidores, ele diminui o tempo, esse gap, esse delay entre o tempo de turn time. Mas ainda assim, a gente vê que o HHI tem grande influência no tempo de turn time. Lembrando que alguns turn times em aeroportos grandes, eles chegam a 40 minutos, 35 minutos. Ou seja, é significativo essa conclusão da influência do HHI e deve ser levado em consideração quando uma empresa quer entrar numa rota ou em alguma cidade, algum aeroporto, com a presença ou não de LCCs. Bom, é isso. Caso alguma dúvida, alguma sugestão, alguma informação, esse é o meu e-mail e esse é o ResearchGate do projeto.